Olá, boa tarde. Meu nome é Daniela Alves e eu estou aqui para poder responder, a atividade da unidade 2, que se trata sobre aglomeração, desaguamento e tratamento. Mais especificamente, estaremos falando sobre a briquetagem. A questão número 1, a letra a pergunta é: quais são os casos em que a prensa de rolos não é adequada? Bom, a prensa de rolos ela não é adequada quando se trata de um material pegajoso, porque esse material ele pode ser aderido ali, pela superfície da prensa e seria muito difícil poder retirar esse material, por ele ser um material mais pegajoso. Nesse caso, é indicada a utilização de uma extrusora, aí seria feito a briquetagem por uma extrusora, seria o mais indicado. A pergunta da letra B é: cite e explique os 4 estágios do processo de briquetagem em uma prensa de rolos. Bom, os 4 estágios aí do processo de briquetagem é a preparação, a mistura, a compressão e o tratamento térmico, que eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Aqui na preparação, ela consiste na determinação das características de compactação do material a ser briquetado e do tipo de equipamento que deve ser utilizado para facilitar a adesão das partículas finas. A determinação das propriedades do material permite conhecer não só o valor máximo da pressão a ser aplicada ali, naquele material, como também a taxa de compactação requerida pelo material. Também o conhecimento do coeficiente de atrito do material é muito importante, porque ele vai permitir gerar uma previsão do comportamento do mesmo no momento da saída dos rolos. E também se a superfície do briquete úmido pode ser ou não danificada durante uma eventual queda. A quantidade de aglutinante também é super importante, porque é necessária para a produção dos briquetes, é necessária com uma boa resistência mecânica e depende de outros fatores, da quantidade do material a ser briquetado e do próprio aglutinante. Os principais fatores na determinação da quantidade de aglutinante são a superfície específica do material e a quantidade de partículas finas e grossas existente ali naquela mistura. Quanto menor for a quantidade de partículas grossas, menor será a quantidade de aglutinante necessária para gerar um briquete de boa qualidade. No caso de briquetagem de carvão, a mistura não pode conter mais de 20% das partículas com tamanho maior do que 0,5 milímetro e não mais do que 5% de partículas com tamanho menor que 90 micrômetros. A umidade ideal é um dos fatores mais importantes aí, no processo de briquetagem e depende do material e do tipo de aglutinante utilizado, além de influenciar o valor da pressão a ser aplicada ali no momento da briquetagem. O ajuste da quantidade de água na mistura torna-se mais importante ainda quando se aglomera materiais termoplásticos e também quando são utilizados aglutinantes solúveis em água. A mistura de reagente é uma das etapas mais... Aí agora a gente vai falar sobre as misturas, do reagente, que é a segunda etapa aí do processo de briquetagem. A mistura dos reagentes é uma das etapas mais importantes da briquetagem. Ela é fundamental, a importância que o aglutinante seja distribuído de forma uniforme ali naquele material por toda a superfície. O misturador deve ser dimensionado de modo que o tempo de residência da mistura no equipamento não seja muito elevado, para diminuir custos, também a questão de tempo. Quando há necessidade de tratamento térmico da mistura, o mesmo pode ser realizado no próprio equipamento, por meio da aplicação de vapores saturados ou superaquecidos. A mistura deve apresentar uma temperatura entre 85 e 90 graus Celsius na prensa e uma umidade de mais ou menos de 3 a 1%. Caso a mistura não seja suficientemente seca no condicionador, os gases presos nos briquetes sofrem forte compressão. Quando os briquetes deixarem a prensa e a pressão for relaxada, os gases expandem, causando fraturas no briquete. No manuseio de materiais com pequena densidade aparente, torna-se necessária a remoção de grandes volumes de ar antes da alimentação do material na unidade de compactação. Nesses casos, torna-se recomendável a utilização de alimentadores por meio de vácuo, sendo esse o responsável pela remoção do ar presente ali
no alimentador. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a compreensão, né, ou compactação. A compressão do material se dá no espaço existente entre os dois rolos que são montados um diante do outro e eles giram em velocidade de rotação igual, mas em sentidos contrários. A pressão exercida sobre o material cresce de forma progressiva ao longo do segmento do rolo, a partir do ponto em que se inicia a ação da força de compressão sobre o material, atingindo o valor máximo no ponto de menor distância entre os rolos, caindo de forma abrupta até a liberação e a saída do aglomerado. A forma das cavidades do equipamento é consequentemente do briquete e da função susceptibilidade do material à compactação. Para materiais que apresentam dificuldade de compactação, são utilizadas formas arqueadas, eliminando o plano de divisão dos briquetes, ocorrendo entre uma distribuição mais uniforme da pressão. Essa distribuição mais uniforme permite a utilização de pressões mais elevadas ali na hora de fazer a compactação do briquete. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o tratamento térmico, né, que é a parte final ali das etapas do processo de briquetagem. No tratamento térmico, para evitar a fratura devido a choques térmicos e também para permitir, né, o melhor manuseio dos briquetes, logo após a sua formação, os mesmos devem ser imediatamente aquecidos após a sua formação e em seguida resfriados lentamente seguindo uma velocidade controlada. Na aglomeração de finos de carvão coquificáveis, os briquetes produzidos devem ser aquecidos até 600 graus Celsius, a fim de recuperar todo o alcatrão ainda presente no processo. Após esse tratamento térmico, a quantidade de materiais voláteis é reduzida de tal forma que permite a utilização dos briquetes como material redutor em altos fornos. Os ligantes, ou os aglutinantes, também pode ser chamado de aglutinantes, podem ser definidos como sendo as substâncias através do qual se atinge uma compactação satisfatória, sob menor pressão aplicada, que é a necessária, né, correspondente ali para a aglomeração do ligante. Então é isso, né? Aqui está a resposta da atividade da unidade 2, a questão A e B.